Pois é, pessoal, o mercado tá nervoso, né? Tá nervoso ultimamente pelas falas do Lula e tudo mais. Mas parece que o mercado esqueceu um pouquinho da história, né? Vamos pegar aqui algumas taxas que eles têm jogado aí através da mídia, que é um porta-voz do mercado, sobre os governos, né? Para a gente poder comparar quais são os governos mais responsáveis economicamente e os menos responsáveis. Aqui eu tenho aqui a evolução da taxa Selic, vocês podem dar uma olhada, né? Quando o Bolsonaro assumiu o governo, a taxa Selic ela estava em 6,5%, né? E aí ele veio, chegou essa taxa a 2%, e agora essa taxa subiu assintosamente no decorrer dos últimos meses, né? E está em 12,75% aqui já no final do gráfico em maio de 2022. Então ele praticamente dobrou durante o seu governo a taxa de juros do Brasil, né? Que eles tanto falam que as ações do Lula e as falas do Lula pode gerar um aumento dessa taxa e um baixo crescimento. Vamos mostrar para vocês aqui também a taxa de inflação. Olha lá, durante os últimos anos, né? Teve um aumento aqui no período ali do golpe parlamentar contra a Dilma, né? E aí depois teve uma redução aqui no governo Temer, e quando chegou no governo Bolsonaro, essa taxa também só foi subindo. Olha lá. 2019, quando ele assumiu, 2020, 2021 houve uma explosão dessa taxa, e 2022 isso também não vai mudar muito, né? Aí a mídia durante esses anos eles ficaram meio que caladinhos, né? Justificando ali a questão da pandemia e tudo mais, mas a gente já sabe que já vinha um crescimento mesmo antes da pandemia. Mas aí eles tentavam justificar, afinal de contas o Paulo Guedes é o ministro do mercado e a mídia é a porta-voz do mercado, então ela não podia falar mal do seu patrãozinho, né? Agora a gente vai mostrar para vocês aqui com relação ao dólar, que eles estão alardeando que se o Lula continuar falando do jeito que ele está falando de beneficiar os pobres, né, e tirar o Bolsa Família do teto de gastos, o dólar vai subir. Só que no decorrer desses últimos anos, quando o Bolsonaro assumiu, o dólar era 3,80. Hoje, né, o dólar tá em novembro, o dólar estava a R$ 5,28, né, tendo um crescimento bastante expressivo, e a mídia também não falava nada, né? Olha só, em dezembro tá a 3 ontem, né, chegou a 5,40, né? Ainda no governo Bolsonaro, e eles estavam cobrando do Lula, com relação às falas do Lula, que teriam subido o dólar dentro do governo Bolsonaro. Então vocês veem aí como a mídia ela trabalha para manipular as pessoas. E agora a gente vai mostrar para vocês aqui, ó, um dos fatos que eles mais falam, né, que é com relação ao endividamento, né, a dívida sobre PIB. Vocês podem ver aqui, ó, nesse período que eu estou indicando aqui, ó, janeiro de 2002, né, e os outros anos seguintes. A dívida ela saiu do governo Fernando Henrique na faixa ali de 60% do PIB e foi caindo durante todo o governo Lula. Em 2010, essa dívida estava ali na faixa de pouco mais de 30%. Então vocês podem ver, eles falam de responsabilidade fiscal, que o governo não tem, o governo Lula não está demonstrando apreço à responsabilidade fiscal. Vocês podem ver aqui no gráfico aqui, ó, que o governo Lula foi o governo que mais reduziu a dívida pública com relação ao PIB. Continuou uma queda dessa dívida pública durante os primeiros anos do governo Dilma, principalmente seu primeiro mandato, e aí houve um crescimento logo a seguir, quando o Temer tomou o poder aqui em 2016, um crescimento muito expressivo da dívida pública, né, que continuou subindo durante o governo Bolsonaro e vai fechar aí o governo Bolsonaro com mais de 70% da dívida, que isso aqui já passou bastante já nos anos de 2021 e de 2022. Então, quando a mídia vier falar de responsabilidade fiscal, vocês podem mostrar esse gráfico aqui para eles e mostrar que responsabilidade fiscal quem teve foi o Lula, né? Eles não mostram isso, eles não mostram evolução, porque eles querem exatamente enganar a população, falando que o mercado é que está certo, que o mercado é que está fazendo a análise correta, mas na verdade o que eles querem é pegar o orçamento que é seu, que é meu e de todos nós através dos nossos impostos
e passar tudo isso para o mercado e deixar a população pobre passando fome, que foi o que aconteceu no decorrer desses últimos anos, né? Então a gente tem que mostrar para eles que eles estão errados e que, na verdade, o que a gente tem que buscar é investir no pobre, né? Porque quando você pega programas sociais como Bolsa Família, por exemplo, e tem artigos falando isso, na verdade você movimenta a economia e cada R$1 investido no Bolsa Família, na época foram feitas pesquisas que voltavam para o PIB e para a economia brasileira o valor de 1,78. Então quando você passa o dinheiro para o pobre, você ali está influenciando no mercado regional, que vai gerar um crescimento da indústria, né, de bens produzidos e não do mercado especulativo, que é esse mercado que a mídia tanto fala, que está preocupado com as falas do Lula, que não investe em nada no mercado produtor real e só no mercado especulativo, que não gera renda nenhuma para trabalhador, não gera emprego, não gera nada de positivo para o Estado, né? E na verdade eles repassam aí, eles querem que repasse todos esses recursos para esse mercado especulativo e não passe os recursos para você, trabalhador, através do aumento de salários e ganho real, que passe os recursos para a educação, para a saúde e outras áreas importantes para a população. É isso que o mercado quer. E é isso que a gente tem que mostrar para eles, que eles estão errados. Que, na verdade, quando a gente investe em infraestrutura, quando a gente investe nas áreas sociais, quando a gente coloca o pobre no orçamento, como o Lula dizia, a gente vai gerar crescimento, vai gerar emprego, vai gerar desenvolvimento nacional com redução da pobreza, que é o que está previsto na Constituição que todos os governos deveriam fazer no Brasil. Fato que não acontece, porque tem governo que é neoliberal, igual Bolsonaro e Paulo Guedes, mas quando os governos de esquerda assumiram o poder, todos os nossos índices melhoraram exatamente porque eles buscaram defender o social. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado da reflexão, dos números que foram colocados e até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos, se inscrevam no canal Direto ao Ponto Podcast para receber mais vídeos com dados reais e não dados manipulados pela mídia aí, para poder mudar o seu pensamento sobre os governos progressistas no Brasil. Um grande abraço e até o próximo vídeo.